Graça e paz, meus caros irmãos. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus no capítulo 3, na epístola 2 Timóteo, versículo 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3. Não, perdoe. Sim, é isso mesmo. Capítulo 3, versículo 16, ok? Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. 2 Timóteo 3, capítulo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Vou ler de novo, irmãos. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bem, irmãos, houve uma pregação de um irmão aí, de uma denominação, e ele disse que nem a Bíblia, eu até marquei aqui como ele falou, marquei por cima, porque eu vi a pregação dele na internet. Ele disse assim, que como é que ele falou? Não tem como você poder ter conhecimento da vontade de Deus, nem pela Bíblia, mais ou menos isso. Nem pela Bíblia você não tem como conhecer a vontade de Deus. E aqui está dizendo o que nós acabamos de ler aqui. Vamos ver o que ele falou e o que está escrito aqui, irmão. Ó, aqui está dizendo, toda a escritura, toda divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ensinar o quê? A vontade de Deus. Não vai ensinar a fazer a vontade do mal, certo, irmãos? Mais outra coisa, por isso que tem que pregar dentro da Bíblia, irmão. Se prega fora, você vai pegar um monte de heresia, tá? Então presta atenção, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Como eu já disse, ensinar a vontade de Deus, certo? Para redarguir, para corrigir. Corrigir quem? Redarguir quem? Nós precisamos ser corrigidos. Corrigidos por quê? Para quê? Para fazermos direitinho a vontade de Deus, não é? Você é corrigido para você fazer a vontade de Deus, ou não? Presta mais atenção, como diria. Olha como esse versículo aqui é rico, irmão. Para instruir em justiça. O que é instruir em justiça? Instruir em justiça é para que o homem faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que se faça a verdadeira justiça. Quando alguém prega que a vontade de Deus não se encontra como fazê-la em lugar nenhum, nem na Bíblia, está descaracterizando a própria Bíblia, porque a Bíblia veio até nós de uma forma, irmãos, muito maravilhosa. Porque antigamente, os irmãos sabem que não tinha versículo, não tinha capítulos, não é? Enfim, a Bíblia era escrita em pergaminhos, em rolos de livros, em coros de animais, e foram sendo montados os livros para que pudessem ser então colocados dentro de uma capa, não é? De um conjunto de livros, que é a Bíblia. Então essa Bíblia, esse conjunto de livros que nós temos que chama Bíblia, é a palavra de Deus, porque não foi feita segundo a vontade humana. Isso é tão raro, irmãos, é tão assim maravilhoso, porque se você for buscar o conhecimento, como foi, homens que moravam em Jerusalém, outros moravam já em outros lugares distantes de Jerusalém, escreveram os fatos narrados aqui que nós temos de uma forma magnífica. Nenhum livro na Terra, até hoje, conseguiu, irmãos. Você não encontrará nenhum livro, eu já fiz uma pesquisa disso, igual à Bíblia. E nenhum livro mais perseguido do que a Bíblia.
Você sabe que a Bíblia é o livro mais perseguido. Irmãos, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um texto aqui. Não tinha nada que mostrar isso aqui, mas já que eu estou pregando isso aqui, eu vou falar. Ó. A perseguição em 2023, irmãos, para os cristãos, eles estão enfrentando sérias perseguições. Isso aqui está escrito aqui num texto que eu adquiri, irmãos. Embora não tinha nada a ver com essa pregação, mas me veio aqui em frente, eu vou ler isso aqui, só para vocês entenderem. Ó. A perseguição, irmãos, está sendo tão grande que até em Israel, coisas que a gente não sabe, que não tinha isso. Irmãos, está sendo tão grande a perseguição que a polícia lançou agora 16 investigações este ano e fez 21 prisões e detenções relacionadas a ataques a cristãos. A polícia lá defende, tá, irmão? Então, foram atacar cristãos. Então você veja aqui, por quê? Porque falam de Jesus Cristo, de Yeshua, como eles chamam lá, e porque pregam a Bíblia. A Bíblia, irmão, ainda lá, irmão, ainda que o governo ele tem a polícia e tem ordem, tem aquela organização, enfim. Mas tem países, Deus já me deu a graça de ir em algum desses países, que é perigoso você falar de Jesus Cristo, irmão. Você está sofrendo até risco de vida. Eu posso dizer isso. Se você não foi, vá numa missão lá, irmão. Vai. Quem sabe você quer ir no Egito, pregar lá na praça pública do Egito. Vai lá. Ou se não lá onde está aquele grupo terrorista, Terror, pontinho, tá, né? Não pode falar o nome, né? Boko Haram é o nome deles, né? Eles são terríveis. Eles detestam cristãos, irmãos. Né? Irmãos, e tá aí. As coisas estão acontecendo. Está escrito aonde? Na Bíblia. Isso está escrito. Isso demonstra o quê? Que Deus está cumprindo a sua palavra, a sua vontade. E muitas coisas são permissões, vontades permissivas ou permitidas, e as vontades que não são permitidas, são vontades, ou melhor, e as vontades que são vontades realmente, que são aquilo que Deus se agrada. E tem aquilo que Deus permite, que também é sua vontade, não é? Uma vontade decretiva, pode-se dizer assim. Ele decreta e ela tem que ser cumprida. E tem aquela outra vontade que ele permite para cumprir a sua palavra, irmãos. Ele não tem prazer naquilo, mas o homem foi culpado do pecado, então muitas coisas acontecem por consequência do próprio pecado, irmãos. Vejamos que quando nós falamos que ocorreu alguma coisa, aquela coisa que ocorreu foi vontade de Deus, ou permissão, ou permitida, ou uma vontade que já estava decretada por Deus, por causa de um pecado, por causa de alguma coisa. Às vezes você vê alguma calamidade, meu Deus, Deus permitiu isso, por quê? A gente não sabe, isso é mistério para nós, isso nós não podemos querer saber. Por quê? Porque não compete a nós. Nós temos que saber a vontade de Deus dentro do nosso limite humano. E isso nós já temos, que é a Escritura Sagrada. Passar, irmãos, além do nosso limite, seria uma loucura. O homem poderia até perder a sua consciência, porque Deus só vai colocar para nós aquilo que nós suportamos. Por isso dizer que nem na Bíblia você vai conseguir saber da vontade de Deus, você está totalmente equivocado, porque a Bíblia tem tudo sobre a vontade de Deus para a salvação do homem, que é para nós, no momento, algo mais importante. A não ser que alguém pregue um evangelho da prosperidade, que ele quer saber como é que vai ser, se ele vai ganhar aquilo amanhã, se ele não vai ganhar aquilo amanhã. Isso daí já é uma bibliomancia, isso não está de acordo com a vontade de Deus, irmão. Deus até pode falar quando ele quiser, mas não ficar buscando por causa disso. Eu busco Jesus Cristo para a salvação da minha alma. O resto vai acontecendo normalmente, irmão. Não precisa você se preocupar.
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a coisa está aqui na palavra, está aqui na nossa frente, vocês estão vendo aqui, ó, a Bíblia está aqui na minha frente, aqui, ó, a vontade de Deus, irmãos, tem que ser realizada em nós. Nada acontece se não for a vontade de Deus, irmãos. Nada ocorre na nossa vida. Porque se fosse assim, então Deus, ele não teria o domínio sobre nós, se acontecessem as coisas fora da sua vontade. Então tudo é vontade de Deus. Não adianta você querer entender tudo, porque você não vai entender. Você dizer que a Bíblia não mostra tudo, a Bíblia mostra tudo, mas você não consegue ver tudo porque você não está na altura de ver. Não é a Bíblia, não é você, você não é superior àquilo que está escrito, irmão e irmã. Você não é maior do que aquilo que está escrito. O que está escrito é maior do que você. Não é você que ensina. Quando você ensina, você tem que ensinar aquilo que você aprendeu. E aprendeu aonde? Você aprendeu aonde, irmão? Você aprende na Bíblia, irmão. Ou não é? Onde que você aprende? Para pregar a palavra, eu vou pregar da onde? Não é da Bíblia? Para mim tirar uma conclusão de uma coisa espiritual, eu vou tirar a conclusão do quê? Não é da Bíblia? Ou é de uma palavra falada pela boca de um ser humano? Que às vezes até erra naquilo que está falando. Certo, irmãos? Isso não é agradável a Deus. Nós temos que considerar que a vontade de Deus é nós fazermos a vontade de Deus também. Se nós entendermos que Deus requer de nós isso, já basta. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que será que você tem raciocínio? Como é que será que é feita a vontade de Deus no céu? Deus fala e ninguém não faz nada, Deus fala e os anjos desobedecem, Deus fala e os anjos fazem que não ouviram. Você acha que é assim? Infelizmente o ser humano é assim. Por isso que ele sofre as consequências, por isso que ele passa por lutas e muitas das vezes por momentos de dificuldade, para que ele entenda que Deus quer que ele faça a sua vontade. Isso está escrito. É porque ele não leu. É porque alguém estimulou a ele não ler. E esse alguém que estimulou ele é culpado. A vontade de Deus sobre este que fez o que fez e que ensinou errado e que disse para não, que não pode, a vontade de Deus sobre esse não é boa. Porque você está desestimulando o povo a crer na Bíblia. Muitos estão comprando a tua ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você está vendendo uma ideia. Você está vendendo uma ideia que você não vende com dinheiro, você vende com o teu pensamento. Irmãos, e é isso que o anticristo vai fazer. Porque o sinal da besta vai ser colocado aonde? Não é na testa? Pode ser um sinal físico? Não pode? Como pode ser também um sinal somente simbólico? Nós não sabemos, porque Deus não quer que nós saibamos ainda. Mas nós sabemos que a vontade dele, ou permissão dele, que isso vai acontecer, porque ele já falou. Mas será que já não está acontecendo no sentido de você vender uma ideia? Eu não compro a sua ideia. Se você não compra a ideia de um homem que diz que Deus não existe, por que você não compra? Porque você não tem o mesmo sinal que ele, não tem as mesmas características que ele. O sinal de Deus na tua mente é que Deus está com você, porque o Espírito Santo e o Espírito trabalham no psíquico da nossa mente. Nós falamos do coração, mas o que significa o coração? Quando nós falamos, filho meu, dai-me o teu coração, quer dizer, dai-me a tua vida, o teu caráter, a tua moral, o teu ser, para que você possa ser preenchido com alguma coisa que você não tem, que é algo espiritual. Por isso nós temos que entender, irmãos, a última coisa que acontece, e tudo que acontece na Escritura é vontade de Deus. Tudo, desde o primeiro até o último. Eu sou o alfa e o ômega, que no hebraico seria, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último,
a vontade de Deus. É difícil entender isso? Aí vem um irmão dizer que a vontade de Deus não se compreende nem mesmo com a Bíblia. Pelo amor de Deus, então você, infelizmente, você está totalmente sem a guia do Espírito Santo e sem o próprio Deus para poder pregar a palavra. Você tem que orar e pedir misericórdia, e Deus que tenha misericórdia de ti, porque tem que ensinar o povo certo. Porque senão, se alguém perder a alma por causa de você vender essa ideia que nem na Bíblia não existe jeito, a pessoa vai buscar onde então, irmão? Se não for buscar a vontade de Deus aqui, ó, aqui na Bíblia, aqui, onde que vai buscar? Tudo que acontece na nossa vida, irmão, tudo que acontece na nossa vida está escrito, num nível geral como no nível pessoal, está sujeito à vontade de Deus. E aonde que está escrito isso? Na Bíblia. Está escrito que Deus é aquele que faz tudo na nossa vida e opera tanto querer como efetuar. O que nós lemos aqui? Toda a escritura, toda divinamente inspirada, é proveitosa. Proveitosa para quê? Para fazer tudo o que for preciso. Para fazer tudo o que for necessário. Então, irmã, não caia nessa conversa que nem na Bíblia você não vai encontrar. Isso aí é uma heresia muito grande e você deve ter cuidado quando as pessoas começam a pregar heresias, porque o Espírito Santo não prega heresia. Você não pode dizer que foi Deus que falou. Deus não vai falar contra a sua própria palavra, se ele mesmo disse: se vós, a minha palavra, se vós estiverdes em mim, o Senhor Jesus Cristo falou, e a minha palavra estiver em vós, qual é a palavra de Jesus Cristo que você conhecia? Me diz para mim. Você conhecia antes de Jesus Cristo nascer? Você não conhecia. Mas depois que ele nasceu, depois que ele veio aqui na terra, que deixou tudo certinho, se não ficasse nenhum livro registrado, você não conheceria até hoje. Então como é que você vem dizer que nem aqui dentro da palavra você não conhece? Pelo amor de Deus, onde que vai parar, irmão? Pelo amor de Deus, acorda antes que seja tarde, irmão. Não compra ideias com a tua mente, não deixa a tua mão trabalhar essas ideias, não deixa a tua mão direita ser marcada com essas ideias, nem dentro da tua mente. Aqui na testa tem a tua mente, não deixa ser marcada com isso, porque senão você já começa a receber aí como dizer assim, uma preparação para receber alguma marca aí. E começa por aí. Temos que tomar cuidado, irmão. O adversário não vem assim como vocês pensam, não, irmão. Com chifrinho, com rabinho, não. Ele vem parecendo um anjinho de luz. Fala bonito, tem aquele jeito, aquela maneira de se expressar, não é? Mas nós temos que ir concernente à palavra de Deus. Se não estiver, você não come. Se não estiver, você não aceita. Tudo o que acontece, tanto no nível geral como no nível espiritual, vou repetir, é da vontade de Deus. A história da humanidade se desenvolve, caminha, irmãos, e tudo isso, desde o princípio, esse desenvolvimento, esse caminho, essa tecnologia que temos hoje, tudo isso é vontade de Deus. E aonde está escrito? Na Bíblia. Se você pegar Daniel, você já vai lá escrito lá, Daniel, e disse: nos últimos dias a ciência se multiplicará. Você já sabe que vai se multiplicar. Agora, como? De que maneira vai se multiplicar? Isso não importa. Ela já falou que vai se multiplicar. Agora basta nós esperarmos. Mas também não queremos, irmão, achar, a não ser que a pessoa queira se aparecer. Quer ser o profeta, né? Aquele que já sabe de tudo. Aí é diferente. Aí a pessoa está querendo passar a palavra de Deus para trás e achar que a palavra que sai da boca dele, só ela é que tem valor, e aquilo que está escrito é conteúdo. É o que estão se fazendo. Você pega o Inário 4 aí, você vai ver assim, ó, a Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia como contendo a palavra de Deus. Inário 5, né? Nós temos no Inário 5.
Nós cremos na inteira Bíblia como contendo a palavra de Deus. Isso foi agora há pouco tempo. Aí você pega um 4, que foi escrito já 100 anos atrás, ou até mais, né, irmão? Está escrito assim: nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Não tinha o contendo. Eu não sei, talvez esqueceram de botar, né? Talvez Deus não mostrou naquela hora, de repente Deus se arrependeu, mostrou. Irmão, vai contar essa história para outro. O que está escrito aqui, não tem mudança. A palavra de Deus não é mutável, não é mutável, ela é imutável. A imutabilidade da palavra de Deus é inquestionável. A imutabilidade da Bíblia é inquestionável. Agora, se vão fazer outras Bíblias agora, nesses últimos tempos, Bíblias ecumênicas, trocando palavras e etc, etc, a responsabilidade é de quem vai fazer. Porque isso Deus também já falou com nós que ia acontecer. Deus falou com nós, lê lá em Apocalipse, diz assim: aquele que tirar ou aquele que acrescentar as profecias deste livro, a sua parte será tirada da árvore do livro da vida e do cordeiro. Está escrito assim, então Deus já tinha avisado. Então é vontade de Deus também que aconteça isso. Agora fica a teu critério, irmão. Você fica aí enganando os outros, ou você fica com a palavra de Deus? Ou você fica com Jesus Cristo, ou você fica com aquilo que sai da boca do homem? Ou você fica com aquilo que é verdadeiro, que é Cristo, ou você pega uma palavra que somente vem da boca e não sai do centro da realidade, que é Cristo. Não é cristocêntrica, não fala em Jesus Cristo, não fala nada da salvação. Fala que aquilo que você quer ouvir. E Deus não vai falar para você o que você quer ouvir. Deus vai falar para você aquilo que você precisa ouvir. E o que você está precisando ouvir hoje? Eu quero ouvir qual é a vontade de Deus na minha vida. Você já está ouvindo, que você guarde a palavra, seja fiel, porque as coisas, ou melhor, procure a fidelidade, porque fiel nunca você vai ser, só quando o Senhor Jesus voltar. Procure lutar para conseguir se aperfeiçoar, ficar melhor. Deus se agrada, irmão, daquele que tenta melhorar as coisas diante dele. Aqui nós não estamos atacando ninguém, ok? Isso Deus se agrada. Não adianta você dizer que não, que eu sou fraco, que isso. Todos somos fracos, todos pecamos, todos. Mesmo que você já foi batizado, João não ia mentir. João disse, está escrito lá: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e mentindo, e o Espírito de Deus não está em nós. Onde é que está escrito? Vamos procurar, irmão? Santo é o Senhor, vamos procurar? Porque vocês podem achar que é mentira também, né? Tem muita gente aí que entra e acha que eu estou falando mentira. Então vamos procurar, irmão. Eu estou pregando alguma coisa que um ancião de vocês pregaram. Eu estou pregando contra, né? Então aí eu vou pregar contra, porque ele falou errado. Ele não consertou. Ele deveria levantar agora no outro culto, se ele tivesse um pouco de brio, e dizer que a palavra de Deus sim nos ensina e nos mostra toda a vontade de Deus. Toda. Agora, se nós não conseguimos enxergar, porque nós temos essa visão aqui, ó, limitada, aí o problema é nosso, não é de Deus. Porque nós ficamos colocando os olhos em outras coisas, até que desagradam a Deus, aí Deus não vai te mostrar a vontade dele mesmo. Como é que ele vai mostrar a vontade de Deus para uma pessoa que anda fazendo o que quer, às escondidas, e acabou? Deus não mostra. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos... Deus não está te condenando também, porque se você não pecou pelo Espírito Santo, não pecou contra o Espírito Santo, peça perdão logo, irmão, antes que você... Aí você vai dizer, mas como que vai ser uma coisa dessa, né? Será que Deus me perdoa? Presta atenção, veja se não. Aqui, ó, confissão dos pecados. Primeira epístola do apóstolo São João, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Presta atenção, irmão. Se dissermos que não temos pecado, você fala que só tem falta. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros. Onde que está escrito, né? Bom, tudo bem, talvez na outra Bíblia que vocês vão imprimir aí no Braz, né? Mas aqui não, aqui está dizendo assim, ó, perdoa os nossos pecados. Confissão, ou melhor, confissão dos pecados e o perdão por Cristo, só por Cristo. Não é por CCA, CCB, CCJ, CC não sei o quê. É por Jesus Cristo que tem o perdão, irmão.
não vai gostar de ouvir essa pregação, desliga, troca. Eu não estou importando com isso. Eu estou pregando isso porque tem gente aí que está na inocência. Então tem que ouvir, ó. Se dissermos, pega a sua Bíblia, é igualzinha, tá? Capítulo... você está usando aí a João Ferreira? Pega a João Ferreira, pega ela, tá? Capítulo 1 da primeira epístola, não é do Evangelho, tá? Ó, vou te dar um conselho. Estude a Bíblia. Eles falam para não, você faz ao contrário. Ninguém precisa saber que você está estudando. Não conta para eles, estuda, tá bom? Ó, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora? E agora, como é que fica? Quer dizer que então agora você vai acreditar em quem? No apóstolo João ou no irmão lá da sua denominação? Qualquer um lá. Irmão, nós temos que pedir perdão a Deus todo dia, independente, irmão, que nós somos batizados, que nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos pó, nós somos mais do que pecadores miseráveis. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Ele se considerou um dos piores, os mais miseráveis dos pecadores. Irmão, e outros e outros. Você não vê ninguém na Escritura aqui batendo no peito e dizendo eu sou fiel. O único que fez isso não foi aprovado por Deus. Estava orando em pé. Vocês dizem que não pode orar em pé. Estava 2 orando em pé. 2, né? Como que o Senhor Jesus ia justificar uma pessoa que está orando em pé, irmão? Me explica para mim. Né? Vocês dizem que só pode orar de joelho, né? É interessante, tem coisa que você fica assim, ó. Você fica assim pensando, olha, o que tem que dobrar é o nosso coração. Tem gente que só pensa que é dobrar o joelho. Tem gente que dobra o joelho, mas o coração dele é cheio de orgulho, cheio de soberba, tá entendendo? Cheio de coisas que não agradam a Deus. Presta atenção aqui, vou fazer mais uma leitura para você entender a vontade de Deus, tá? Não vou esquecer, ó. Olha aqui, ó. Não vamos ler tudo. 18 de Lucas, só aqui. Vamos começar daqui. 2 homens, ou melhor, versículo 10, tá? 18 de Lucas, versículo 10. Vamos começar aqui. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Presta atenção, viu? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda julgou, quer dizer que ele é um lixo, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, tá tudo bem. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os meus dízimos, que naquela época se dava dízimo, né? De tudo quanto possuo. E o publicano falou assim, porém, estando em pé, também estava em pé. Olha, interessante, né, irmão? Os 2 em pé, vamos ver o que o Senhor Jesus vai falar no fim. O Senhor Jesus podia falar assim, nenhum saiu justificado, porque estava tudo orando em pé, e eu não gosto, não aceito oração de pé. Você está todo equivocado, você está, sabe aonde? Na religiosidade. Sempre de joelho é melhor, mas se você estiver em pé, Deus também vai ouvir do mesmo jeito. Porque o que importa é o teu coração, não é a posição do teu corpo. Presta atenção. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E é o que o Senhor Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então você não pode julgar também uma igreja que ela ora de pé. Porque você ora ajoelhado e você não está entendendo nem qual é a vontade de Deus. Esse aqui entendeu que ele teve que se humilhar. Ele entendeu que ele não servia para nada, que ele não era nada, que ele era um pecador, que ele era um lixo, que ele era um monte de coisa. E o Senhor então exaltou ele. E o outro lá também estava de pé. Não estava nenhum dos 2 ajoelhado.
Mas o outro lá não estava só de pé na carne, ele estava de pé no espírito, exaltado, soberbo. Ah, eu sou dessa denominação. Eu oro só de joelho. Aqui as irmãs usam ferro. Aqui saúda com o ósculo santo. Caiu aqui, irmão. Aqui, olha, nós somos uma igreja muito grande aqui no Brasil. Nós somos muito conhecidos aqui no Brasil, irmão. Só no Brasil, né? Porque aqui fora a coisa tá feia, viu, irmão? Vocês têm que dar uma olhadinha aqui para vocês verem. Presta atenção, irmão, irmã. Você vai dizer que eu estou falando de novo. Mas também, essa aqui é para defender a palavra de Deus. Eu já falei, não fala da palavra. Não fala que a palavra não é suficiente para mostrar a vontade, para revelar a vontade de Deus. Não fala isso. Você não fala que a palavra contém, que a Bíblia contém. Você não vem falar aqui contra o Espírito de Deus, contra testemunhos. Não vem criar. Irmão, eu tô assim até apavorado com uma coisa que eu escutei essa semana, sabe? Escutei da boca da pessoa mesmo. Não é que eu escutei de vídeo, de internet, não. Tá, irmão? O que eu tô falando aqui, eu escutei, pessoal, é assim, no meu ouvido aqui, no telefone, irmão. A irmã contou que na cidade dela, eu não vou dizer o nome para não... Se eu falar, alguém da cidade dela ver, você vai saber que foi ela, né? Porque ela tem amizade. Então, ela contou que lá na cidade dela, tinha um irmão do ministério que pregava a vinda de Jesus Cristo. Pregava muito sobre a vinda de Jesus Cristo. Pregava muito sobre Jesus Cristo. Foi chamado a atenção, porque estava pregando a vinda de Jesus Cristo. E foi dito para ele parar de pregar a vinda de Jesus Cristo, porque o povo estava ficando com medo. Pelo amor de Deus. Então o povo está numa situação difícil, porque nunca ninguém pregou a vinda de Jesus Cristo lá. Pelo que eu conheço aquele lugar, só é benção, a cidade inteira. Agora chegou alguém que pregou a verdade, já chamaram ele. E não ficou só nessa, porque ele disse que eu vou continuar pregando o que Deus me mandar pregar. E ele continuou pregando Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com ele? Chamaram ele no quarto, mandaram ele parar, senão ele sentava, ele falou que não ia parar, e ele saiu sentado. Quer dizer, saiu sentado não, né? Ele saiu andando, mas já está sentado lá no ministério dele. Esse homem é um herói. Devia de colocar ele de ancião e não sentar ele. Mas vou fazer o que, né, irmão? Tem que sair mesmo, irmão. Sai, se você estiver ouvindo essa... Eu não peço para ninguém sair, mas para esse daí, se você ouvir, irmão, se é do ministério, está pregando Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, ou nos Estados Unidos, mesma coisa, irmão. Não sei se vai ficar no ministério, se já não saiu, ou se já não foi pressionado a entregar o ministério. Não sei, não estou sabendo. Mas, irmão, depois vou até procurar na internet. Eu acredito, eu não dou muito tempo, eles tiram ele, porque está falando de Jesus Cristo, está falando a vontade de Deus. E quem fala a vontade de Deus, irmão, quando sai ainda, ele faz bem para todo mundo, ele ajuda isso e aquilo, mas quando sai ele é pecador, ele é a porca lavada que voltou para o despojadouro da lama, ele não é mais saudado, o povo não olha mais para ele, não telefona mais para ele, os amigos dele, então, amigos entre aspas, né? Mas eu quero ver naquele dia que o Senhor Jesus vir buscar a igreja, aí que nós vamos ver, irmão. Vocês estão achando que eu estou falando mentira? Então espera vir a vinda do Senhor Jesus, pode pensar que eu estou falando mentira. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo é a vontade de Deus na nossa vida. E não precisa ir em outro lugar, nem buscar em outro lugar. E não vem dizer para mim que não tem como saber toda a vontade de Deus, porque toda a vontade de Deus está em Cristo. E se você estiver em Cristo, você já tem dentro de você toda a vontade de Deus, que se manifestará na hora certa. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de te explicar tudo, porque você é só um ser humano, miserável, cheio de pecado, como eu e como qualquer outro, embora batizado, embora você creia e eu também creio em Jesus Cristo, mas dependente de Deus e de Jesus Cristo eternamente. Se não fosse assim, irmão, nós nem no céu não entraríamos, mas só vamos entrar, não é por causa de obras, porque fizemos bem, porque obra não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Lá em 13 de 1 Coríntios, diz assim que a caridade é benigna, sofredora. Tem um trecho que diz lá, se eu der toda a minha fortuna para os pobres,
Se eu fizer tudo e não tiver caridade, nada disso aproveita. Se não tiver Jesus Cristo, se não tiver fé, sem a obra. Mas que obra? Está escrito que fé sem obra é morta. É verdade. Sabe qual é a obra? Jesus Cristo. 6 de João, versículo 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Se a tua fé está em Jesus Cristo, você está com a fé numa obra verdadeira. E as obras que Cristo fez, você está nelas. Agora, se a tua fé está na placa da tua igreja, trata de mudar a tua fé rapidinho, porque senão a placa vai ficar e você fica agarrado junto com ela, e é isso que eu não quero. Por isso estou pregando para você, tá bom? Você vai ficar brabo, não fique não, que eu amo você, que Deus te abençoe, e que essa santa palavra e a comunhão do Espírito Santo reine para todos sempre em nossos corações. Amém e amém.